Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um programa ProPaz Enem Digital, programa que te ajuda a conquistar uma vaga na universidade. No programa de hoje nós teremos 3 aulas. Nós vamos começar com o professor de Geografia Elesbom Duarte e em seguida vem o professor de Biologia André Leite. Para encerrar, vem o professor Alfredo Neto de Química. Então tenham todos uma ótima aula. Olá, futuros universitários de todo o estado do Pará. Eu sou o professor Elesbom Duarte e estou aqui para te dar umas dicas especiais sobre uns assuntos que têm a maior incidência nos itens do Enem. O assunto de hoje é espaço agrário, um assunto em que não existe nenhuma prova do Enem de 2009 para cá que não apareça e apareça com bastante incidência. O assunto espaço agrário está relacionado à competência diária de número 4 das Ciências Humanas e suas Tecnologias, que fala o seguinte: entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Importantíssima essa competência de área 4, com muita incidência. Veja que todas as habilidades dessa competência, da 16ª à 20ª, todas relacionam o seu espaço agrário, mas especialmente a habilidade 17, habilidade 19 e habilidade 20. Quero ressaltar a habilidade 20. Veja aqui: selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas técnicas e tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Importantíssimo perceber que as transformações ligadas à modernização do espaço agrário, ela vai provocar aspectos positivos e negativos, favoráveis e contrários, então fique atento a isso. Bem, número 1. Para compreendermos a organização do espaço agrário, é fundamental que você, vestibulando, esteja atento a 3 pontos principais. 3 pontos principais te norteiam a compreender a organização do espaço agrário. Veja eles. Número 1, terra. Número 2, capital. Número 3, trabalho. O uso da terra, do capital e do trabalho são elementos fundamentais para você entender a organização do espaço agrário. Então, um sistema agrícola mais moderno, mais intensivo, vai usar, com determinadas características, esses 3 elementos. Já um sistema agrícola mais tradicional vai usar de outra forma. Então, são 3 elementos fundamentais que você deve estar atento e a gente vai perceber, a diferenciação ao longo da explicação. Bem, quanto ao uso da terra e à organização da terra, é fundamental que nós entendamos isso aqui: o conceito de estrutura fundiária. Absolutamente imprescindível para você entender como se dá o uso da terra no espaço agrário. A estrutura fundiária, primeiro eu quero que você entenda um conceito geral de estrutura fundiária. Primeiro ponto. Depois a gente vai trazer para a realidade brasileira. Estrutura fundiária é isso aqui, ó. A forma de organização, ou seja, de distribuição das propriedades rurais, ou seja, da terra. É como a terra está distribuída no espaço agrário, como as propriedades rurais estão distribuídas. E dessa forma, nós podemos aqui, identificar 2 formas de organização dessa estrutura fundiária. Uma, dizemos que ela é concentrada. Quando dizemos que a estrutura fundiária é concentrada? Quando a maior parte da terra está nas mãos de uma minoria, ou seja, a terra está má distribuída. É quando tem poucos proprietários com muita terra. A outra forma é uma estrutura fundiária desconcentrada, quando a terra está melhor distribuída, ou seja, quando a maior parte da terra está nas mãos de uma minoria. Vale a pena lembrar que estrutura fundiária concentrada é típica de países subdesenvolvidos, países periféricos que passaram por um processo de colonização e de exploração, com sistema de plantation, com o predomínio do latifúndio, E também é responsável por essa concentração fundiária a ausência de uma efetiva reforma agrária. Já uma estrutura fundiária desconcentrada é muito mais comum nos países desenvolvidos, que passaram por uma colonização de povoamento, onde o tamanho médio das propriedades é menor. Ou então, e também, porque passaram por uma efetiva reforma agrária. Bem, trazendo para a realidade brasileira, como é a estrutura fundiária do Brasil? É fundamental que você, vestibulando e futuro universitário, perceba que a estrutura fundiária do Brasil é assim, ó, concentrada. Aliás, eu diria mais, eu diria que ela é extremamente concentrada.
O Brasil tem uma das estruturas fundiárias mais concentradas do planeta. Nós temos no Brasil a grande maior parte das terras nas mãos de uma minoria. E por que a terra é assim tão concentrada no Brasil? Qual é a explicação para isso? Ora, né, em poucas palavras, podemos dizer que é isso aqui, ó, uma espécie de herança colonial, uma herança do nosso processo de colonização. Então vamos lembrar da nossa colonização de exploração, com base no sistema de plantation, da cana-de-açúcar, no latifúndio, associado a outros elementos como as capitanias hereditárias, a Carta de Doação de Sesmarias, a Lei de Terras de 1850, são elementos que nos ajudam a compreender por que a nossa estrutura fundiária se originou e se mantém assim tão concentrada como a gente percebe até hoje. Bem, em se tratando de estrutura fundiária brasileira, é importante a gente perceber aqui nessa tabela, por favor, identifiquem a fonte fundamental, né? A fonte é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essa tabela, vestibulando, vai lhe dar uma noção exata de como é a distribuição da terra no Brasil. Observe aqui essa tabela atentamente, né? Vale a pena ressaltar que o INCRA disponibiliza esses dados de maneira mais detalhista. Eu fiz aqui dei uma condensada para facilitar a sua compreensão. Observe 3 colunas nessa tabela sobre a estrutura fundiária brasileira. Acompanhe comigo aqui. Na primeira coluna, nós temos as categorias, ou seja, o tamanho das propriedades, os tipos de propriedades, dividido em hectares. Notamos aqui 2 categorias, aquelas que têm até 100 hectares, que vamos chamar aqui de pequenas propriedades, e aquelas que têm mais de 1.000, mais de 100, acima de 1.000 hectares. Ou seja, as grandes propriedades. Isto é, até 100 hectares as pequenas, mais de 100 e acima de 1.000 hectares as grandes propriedades. Na segunda coluna, veja quantos % de propriedades tem de cada categoria. E na terceira coluna, quantos % de área cada categoria dessa engloba. Cuidado, muito cuidado, porque você vestibulando ao saber que a estrutura fundiária do Brasil é extremamente concentrada, é quase que automático pensarmos que no Brasil existe um número maior de grandes propriedades. É quase que automático, mas é equivocado, por favor, não cometa esse erro. Numericamente, nós temos o predomínio das pequenas propriedades, e veja que não é qualquer predomínio. 91% do total de propriedades rurais do Brasil tem até 100 hectares, ou seja, são pequenas propriedades. É um número muito maior. Entretanto, elas ocupam apenas aproximadamente 21% da área total englobada pelas propriedades rurais no Brasil. Ou seja, é um número muito grande de propriedades, mas que engloba pouca área, pouca terra. Ora, sobrou o que para as grandes propriedades? Numericamente falando, apenas 9% do total de propriedades rurais do Brasil tem acima de 100, acima de 1.000 hectares. Apenas 9%, ou seja, um quantitativo muito menor, mas que engloba uma área de aproximadamente 79% do total das terras do Brasil. Ou seja, é pouca gente com muita terra, é muita gente com pouca terra. Isso faz com que milhares e até milhões fiquem sem acesso à terra. Isso é uma estrutura fundiária extremamente concentrada. E qual é a origem dessa extrema concentração de terra, dessa extrema concentração fundiária? Já dissemos antes, relembrando, herança colonial. O nosso processo de colonização associado à ausência de uma efetiva reforma agrária. Entretanto, a gente percebe que nas últimas décadas, sobretudo pós-60, pós-70, década de 80 em diante, essa situação ela vem se complicando cada vez mais, ela vem piorando cada vez mais. Por quê? Eu coloquei uma setinha aqui ao lado das pequenas, uma setinha apontando para baixo, querendo me referir a quê? Está havendo a redução do número ou da área das pequenas propriedades. E coloquei uma seta ao lado das grandes, apontando para cima, querendo dizer o que para ti? Que está aumentando o número ou a área das grandes propriedades.
Em outras palavras, está aumentando a concentração fundiária no Brasil nessas últimas décadas. E o nosso próximo passo, importantíssimo, fundamental, é entender por que está aumentando a concentração fundiária. Por que aquela concentração de terras que já era muito grande, desde o processo de colonização, vem piorando cada vez mais nessas últimas décadas. Ora, se nós associarmos com o espaço agrário mundial, com as mudanças que ocorrem na agropecuária em nível de mundo, a gente vai relacionar isso aqui, deve relacionar isso aqui com a Revolução Verde, com um conjunto de modernização que vai ocorrer no espaço agrário de países periféricos do pós-Segunda Guerra Mundial, década de 50, 60, no Brasil vai chegar à década de 60, 70, 80 em diante. O que é essa Revolução Verde? É um conjunto de modernização, introdução de novas máquinas, novos equipamentos, novos insumos, novas técnicas de cultivo, né? Uso de fertilizantes, de agrotóxicos de maneira geral. Essa agropecuária altamente moderna é aquela agropecuária altamente intensiva. Bem, nós podemos, para exemplificar essa agropecuária que se expande no Brasil pós-60, pós-70 em diante e que termina concentrando ainda mais a terra, podemos, né, associar a expansão do agronegócio. Né? Veja aqui, o agrobusiness ou agronegócio, e eu fiz questão de trazer esse esquema para você. Para quem não entende direito o que é o agronegócio, o agronegócio não é apenas uma atividade. O agronegócio envolve uma cadeia produtiva. Né? No centro dela, nós temos atividades primárias, ou seja, a agropecuária, o extrativismo vegetal. Mas veja que o agronegócio, ele envolve todos os setores da economia, ou seja, setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor primário está no centro, que é a agropecuária principalmente. Mas veja que envolve fornecedores de insumos, de máquinas, de equipamentos. Veja que envolve o processamento, né, que é a atividade industrial, que é o setor secundário. Veja que envolve a distribuição, né? A agroindústria faz o processamento, distribuição por transportadoras e assim por diante. Ou seja, o agronegócio, repito, é uma cadeia produtiva complexa e que envolve todos os setores da economia. Essa produção altamente modernizada, mecanizada, que mais se expande no Brasil nessas últimas décadas. Eu citaria a soja como um dos melhores exemplos. Não é o único. É a soja, é o milho, é a laranja, é a carne bovina. É principalmente aquela produção voltada para o mercado externo, voltado para a exportação. Bem, é uma produção que se expande, é importante economicamente para o Brasil, ajuda consideravelmente o Brasil a manter o equilíbrio na balança comercial. Entretanto, a expansão dessa agricultura altamente modernizada, altamente mecanizada, ela traz implicações, ela traz consequências sociais, consequências ambientais, né? A maior concentração da terra, acompanhe comigo, ela implica em expropriar o homem do campo, ela implica em aumentar o êxodo rural, ela implica em aumentar o inchaço urbano e, consequentemente, agravar uma série de problemas aqui na cidade, como favelização, como desemprego, violência urbana, prostituição, a hipertrofia do setor terciário, dentre outras implicações. No campo, vamos ter o aumento do desmatamento, das queimadas, né, e as suas várias implicações. O aumento do uso de produtos químicos, agrotóxicos como um todo, provoca a poluição dos solos, das águas, dentre outras implicações. Eu trouxe aqui uma imagem especial para você fazer, né, uma comparação, para você compreender essa comparação entre duas formas diferentes de se praticar a agricultura no Brasil. De um lado, do teu lado esquerdo, a agricultura camponesa é aquela pequena agricultura familiar de subsistência. E do teu lado direito, o agronegócio, essa produção altamente modernizada, altamente mecanizada que eu expus para vocês agora há pouco. Veja bem, tá? São duas formas bastante diferentes de ocupar e organizar o espaço agrário. Aqui, especialmente, você vai perceber nitidamente a diferença quanto ao uso da terra, do capital e do trabalho que eu expus para vocês no primeiro momento. Comparemos aqui, então, tá? A agricultura camponesa quanto à terra.
ela tem aproximadamente 24% das terras em suas mãos, ok? Enquanto que o agronegócio tem 76%. É uma diferença considerável. O acesso ao crédito, apenas 14% pela agricultura camponesa, né? E 86% pelo agronegócio. Veja que o agronegócio tem muito mais acesso à terra e ao crédito. A familiar, muito menor acesso ao crédito e à terra. Mas veja a produção global dos dois. Aqui tem 40% da produção global e aqui 60%. Grande parte dessa agricultura camponesa, ela é produtiva, apesar do baixo rendimento. Aqui tem muita terra e muito capital, mas boa parte dessa terra é improdutiva e especulativa. Proporcionalmente, uma produção um pouco menor. Produção de alimentos para o mercado interno, quem mais participa? A agricultura camponesa com 70%, apenas 30% do agronegócio. E utilização da mão de obra, né? 74% agricultura camponesa e apenas 26% agronegócio. Por que é que usa menos? Porque é mais modernizada, mais mecanizada. Quanto mais tecnologia, menos mão de obra. É isso aí. Essas eram as dicas de hoje, relacionado ao espaço agrário. Espero que tenha lhe ajudado. Com certeza absoluta você vai encontrar essas informações nos itens do Enem. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Alô você, futuro calouro, tudo bom? Sou o professor André Leite, mais uma vez venho na sua casa para trazer um objeto de conhecimento que pode te ajudar na prova do dia 11 de novembro. E hoje a gente vai estar aqui para falar de uma coisa muito importante que pode vir na prova de vocês, que é o fluxo de energia. Na verdade, o que é o fluxo de energia? Como vocês estão observando aqui, é o processo de transferência de energia ao longo de uma cadeia alimentar. O primeiro ponto importante que a gente tem que lembrar é que para a vida acontecer, duas coisas são necessárias, duas coisas são essenciais. Que coisas são essas? Primeira coisa fundamental é matéria. Para construir o corpo de um ser vivo é necessário de matéria. E essa matéria ela vem diretamente do ambiente para que ela possa ser incorporada no corpo dos seres vivos. Então a matéria ela é fundamental no mecanismo de construção da vida. Mas além da matéria, um outro elemento é fundamental, a energia. A energia é aquilo que faz a vida funcionar. Todos os processos vitais que ocorrem dentro do teu corpo, ele depende basicamente de energia. E essa energia ela é transferida de um organismo para o outro ao longo de uma cadeia alimentar. Então este mecanismo, o fluxo de energia, ele é primordial, ele é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Ok? Bom, quando a gente fala de fluxo de energia, algumas coisas são fundamentais, algumas coisas são importantes. Quando a gente fala de fluxo de energia, a gente tem que saber basicamente que na natureza existem 3 grupos de seres vivos. Quais são esses 3 grupos? O primeiro grupo de seres vivos, aliás, antes da gente falar desses seres vivos, eu quero falar que fluxo de energia, ele vai abordar a habilidade 9 do Enem. O que diz a habilidade 9? Qual é a função cognitiva que tu tem que desenvolver para falar sobre a habilidade 9? Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida ou da ação de fenômenos que podem causar alterações nesse processo. Como a gente vai falar especificamente sobre fluxo de energia, a gente vai transformar essa habilidade grande em uma habilidade menorzinha. O que essa habilidade diz? Que tu tens que compreender a importância do fluxo de energia para a vida. Ou seja, por que é necessário ocorrer esse mecanismo de transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. E tu tens que compreender também que alguns fenômenos ou alguns agentes são capazes de causar alterações no fluxo energético dentro das cadeias alimentares. Agora sim, para a gente falar de fluxo de energia, a gente tem que saber que na natureza 3 grupos de seres vivos são importantes. Quais são esses grupos de seres vivos? O primeiro deles são os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são os organismos autotróficos de uma cadeia alimentar. Ou seja, os seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento. Todo ser vivo que é capaz de produzir seu próprio alimento, dentro de um ecossistema, ele recebe o nome de um produtor. E qual é a importância dos produtores? Os produtores são a base da cadeia alimentar. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou gastando energia. Eu estou gastando energia para me movimentar, eu estou gastando energia para me falar, para me desempenhar todos os processos vitais. Mas de onde essa energia vem? De onde veio essa energia que chegou no meu corpo agora? Ela veio do Sol. A maior parte da energia do nosso planeta ela é alimentada basicamente pelo Sol. Essa energia sai do Sol, chega na Terra e ela é capturada por um organismo chamado de produtor.
Quem são os produtores? Nos ecossistemas terrestres, os produtores são as plantas, os produtores são os vegetais. E nos ecossistemas aquáticos, os produtores são as algas. Então, esses organismos, eles são a base das cadeias alimentares terrestres, no caso as plantas, e são a base das cadeias alimentares aquáticas, no caso as algas. Então, esses organismos, eles são primordiais para a sobrevivência de todos os outros elos da cadeia alimentar. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente vai a um supermercado, às vezes que a gente chega na prateleira e vê, por exemplo, um tomate, a gente não faz a ideia de como é a planta de um tomate. Isso é uma ingratidão muito grande. A gente olha os vegetais ao nosso redor e simplesmente olha esses vegetais como se fosse uma paisagem. A gente desconsidera a importância fundamental desses seres vivos para a sobrevivência de todos os elos da cadeia alimentar, inclusive da nossa. Então, os produtores, eles são os organismos primordiais. Sem eles, todas as outras formas de vida não estariam presentes. Mas além dos produtores, outros organismos também são importantes dentro das cadeias alimentares, dentro do processo de fluxo energético, como, por exemplo, os consumidores. Quem são os consumidores? Os consumidores são os organismos heterotróficos. Os consumidores são os organismos que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Como eles não produzem seu alimento, o que eles têm que fazer para sobreviver? Eles têm que se alimentar de outros seres vivos dentro da cadeia alimentar. Então, os consumidores são aqueles organismos que consomem os outros seres vivos, são aqueles seres vivos que se alimentam de outros seres vivos presentes na natureza. Então, por exemplo, dependendo do tipo de alimento que o consumidor consuma, ele vai receber nomes diferentes. Por exemplo, existem consumidores que se alimentam apenas de produtores. Como é que esses consumidores são chamados? São os herbívoros. Os herbívoros se alimentam apenas de produtores. Existem consumidores que se alimentam apenas de outros consumidores. Esses consumidores são chamados de carnívoros, como acontece, por exemplo, com o leão, como acontece, por exemplo, como o tubarão. E existem consumidores que têm uma alimentação mais variada, que comem tanto produtores quanto consumidores. Esses organismos são chamados de onívoros. Bem, já vimos que o fluxo energético ele tem a dependência de 3 grupos de organismos. Já vimos 2. Quais são eles? Os produtores, os consumidores, e nós vamos ter um terceiro elo. Que terceiro elo é esse? Os decompositores. Quem são os decompositores? São também organismos heterotróficos, ou seja, não produzem seu alimento, mas fazem um papel fundamental, importante, necessário ao funcionamento da cadeia alimentar. Que papel é esse? Eles degradam a matéria morta presente na natureza. Quando a vida ela é produzida, os produtores eles retiram matéria da natureza. E se só retirar, o que acontece com essa matéria? Ela acaba. Então a natureza ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela recicla os seus materiais. E como é que ela faz essa reciclagem? Ela usa os decompositores. Os decompositores pegam a matéria orgânica morta e transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica para que ela volte para o ambiente e possa ser usada para fabricar vida de novo. Então a morte ela é necessária para que a vida continue a existir. É um ciclo fundamental que permite a sobrevivência dos seres vivos. Quem são os decompositores? Os decompositores são principalmente as bactérias e os fungos dentro da natureza. Então, dentro de um contexto, como eu estou mostrando para vocês, a vida ela depende basicamente de 3 grupos de seres vivos. Quais são os 3 grupos? Produtores, que são os autotróficos, que fabricam seu próprio alimento, os consumidores, que são heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos, e o terceiro grupo, os decompositores, que degradam a matéria orgânica, devolvendo ela de novo para a natureza, para que ela possa ser usada mais uma vez. A partir daí, a gente pode pegar esses seres vivos e construir o que nós chamamos de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É um elemento gráfico que demonstra todas as relações alimentares que ocorrem na natureza. Toda a cadeia alimentar ela começa por um produtor, ou seja, o primeiro elemento da cadeia alimentar
sempre vai ser um produtor, ok? Então, o que esse produtor vai fazer? Ele vai pegar a energia solar, armazenar essa energia solar em energia química e depois distribuir ao longo da cadeia alimentar. Nesse caso, a nossa cadeia alimentar, o produtor é uma espiga de milho, como vocês podem observar. Essa espiga de milho, ela vai servir de alimento para um outro organismo. No caso da cadeia alimentar que a gente está mostrando para vocês, esse outro organismo é um gafanhoto. Esse gafanhoto ele vai ter uma função nessa cadeia. Qual é a função que ele executa? Ele não é produtor, ele não produz o seu alimento, ele está comendo o milho. Então, como é o papel dele? Ele é um consumidor. Como ele é o primeiro consumidor, observa na cadeia, nós vamos chamar ele de consumidor primário. Então, o consumidor primário é o consumidor que se alimenta diretamente do produtor. Agora, observa um detalhe. Quando esse consumidor primário ele se alimenta do produtor, ele obtém duas coisas. Quais são as duas coisas? Ele obtém matéria e ele obtém energia. Os dois elementos fundamentais para a ocorrência da vida. Mas aí vem a pergunta, André, ele consegue toda a matéria presente no produtor? Ele consegue toda a energia presente no produtor? Não. Ele vai obter apenas uma parte. Por que ele vai obter apenas uma parte? Porque parte da energia contida no corpo do produtor, que ele conseguiu através da fotossíntese, ele gastou nos seus processos vitais. Então, apenas uma parte da energia é transferida diretamente do milho para o gafanhoto. E esse processo de transferência de energia é o que nós chamamos de quê? De fluxo energético. É esse mecanismo em que, ao consumir o milho, o gafanhoto obtém parte da energia presente no corpo desse milho. Aí o meu amigo gafanhoto estava passeando por ali, deu uma marcada, olha quem apareceu. Um sapo. O que o sapo vai fazer? Vai consumir, vai comer o gafanhoto. Então, portanto, ele também vai ser um consumidor. Mas ele vai ser o consumidor primário? Ele é o primeiro consumidor da cadeia? Não. Ele é o segundo consumidor que aparece. Por isso, eu vou chamar ele de consumidor secundário. E quando o sapo comer o gafanhoto, ele também vai obter do gafanhoto o quê? Matéria e energia. Mas apenas uma parte da energia presente no gafanhoto. Observa que a quantidade de energia que foi transferida do gafanhoto para o sapo é menor do que a quantidade de energia que foi transferida do milho para o gafanhoto. E se o sapo, no ambiente, sofrer ação de um outro organismo, como uma serpente, por exemplo, e essa serpente comer esse sapo, a serpente também vai ser um consumidor. E como ela é o terceiro consumidor da cadeia alimentar, eu vou chamar ela de consumidor terciário. E ela também vai obter o quê? Matéria e energia do sapo, mas uma quantidade menor de energia do que foi do milho para o gafanhoto e depois do gafanhoto para o sapo. Observa que à medida que eu vou pulando de um nível para o outro, a quantidade de energia vai se tornando cada vez menor. Então, portanto, observa um detalhe. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia ela é sempre decrescente. À medida que eu vou pulando de um elo para o outro na cadeia alimentar, a quantidade energética vai se tornando cada vez menor. Ela é menor do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário ela é menor para o secundário, depois para o terciário e assim sucessivamente até a cadeia alimentar acabar. É por isso que uma cadeia alimentar não tem muitos elos, porque a quantidade de energia ela vai se tornando cada vez menor e chega um momento que ela fica tão pequena que ela não consegue mais sustentar um elo seguinte. Ok? Bom, para vocês observarem como esse conteúdo ele é recorrente, eu vou mostrar para vocês agora um item que caiu no Enem e que ele é de fácil resolução, tal qual a gente trabalhou na aula de hoje. Olha só, caiu no Enem. Essa questão, esse item caiu na prova de 2011. Observa. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Eu quero que vocês percebam que na figura existem 3 personagens. Quais são os 3 personagens? O primeiro deles é um tigre dente de sabre, que está do lado esquerdo da pedra. O outro, um homem das cavernas, que está do lado direito da pedra. E lá em cima eu tenho um abutre.
E cada um deles tem um interesse. Qual é o interesse? O tigre dente de sabre quer comer o homem das cavernas. O homem das cavernas quer comer o tigre dente de sabre. E o abutre quer comer o que sobrar. Bom, a partir daí ele continua no item. Suponha que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutos e grãos que conseguiu coletar. Amigos, prestem atenção. Observa, o homem comeu frutos e grãos. Frutos e grãos são que tipos de organismos presentes na natureza? Eles são plantas, eles são vegetais. Por isso, frutos e grãos sempre vão ser o quê? Produtores. Se um homem come frutos e grãos, qual é o papel do homem nessa cadeia alimentar? Ele é consumidor primário. Aí ele continua. Na hipótese de, nas próximas cenas, ou seja, depois daquela imagem que a gente viu, o tigre ser bem-sucedido, para o tigre ser bem-sucedido, lembra da imagem? O que ele queria? Comer um homem. E se ele come um homem, qual é o papel do tigre? Ele é consumidor secundário. E depois, esse tigre servir de alimento para os abutres, o abutre vai ser o quê? Consumidor terciário. Aí ele te pergunta, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, que níveis tróficos na cadeia alimentar? Eles serão produtores e consumidores primários, alternativa A. Eles serão consumidores primários e consumidores secundários na B. Eles serão consumidores secundários e consumidores terciários na C. Consumidores terciários e produtores na D. Ou consumidores secundários e primários na E. Observa que na cadeia que nós montamos, o tigre é consumidor secundário e o abutre é consumidor terciário. Portanto, qual o gabarito do item? Qual o gabarito da questão? Alternativa C. C de calouro. C de futuro universitário, que é aquilo que a gente espera que vocês consigam assistindo às aulas aqui na TV Cultura do Propaz. Ok? Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus assim o permitir. Olá, tudo bem? Futuro Calouro, estamos mais uma vez juntos para mais uma aula do Propaz Enem, para dar aquele auxílio, aquela força nessa jornada que você está caminhando. Eu sei que é árdua, mas vamos lá. Eu sou o professor Alfredo, trabalho a disciplina Química, que muitos veem como um terror, mas não é. Vocês vão ver que é fácil, é simples. Você só precisa ter organização na hora de estudar, tá? Hoje nós vamos trabalhar um assunto que todo ano cai no Enem e que muitos alunos dizem que é um bicho, um terror, né? Nós vamos trabalhar a parte de reações orgânicas, tá? Reações orgânicas realmente é algo muito extenso. Então, vale a gente ressaltar um detalhe importante. Lembrem que a prova tem vários níveis, né? Questões médias, questões fáceis, questões difíceis. Quando a gente fala em química, principalmente química orgânica, lembre que você tem junto um arcabouço que você tem que trazer. O que é isso? É a linguagem que a química tem, aquela linguagem própria, que é da disciplina. Então, lembre que reações orgânicas seria uma questão difícil do Enem, mas você tem questões simples que todo ano cai. Reconhecer funções orgânicas, importantíssimo, sempre você tem lá. Aquela parte inicial de classificação de cadeia, classificação de carbono, sempre cai, tá? Mas nós vamos ver hoje que reações orgânicas não é nada assim de tão difícil, tá bom? Só para nós nos situarmos, você tem aí, ele é muito associado à habilidade 24, na competência de área 7, né? Que é apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. A habilidade 24, aí que você vê, olha, utilizar códigos e nomenclatura da química. Repara que você começa já sendo exigido a conhecer, né, os códigos que são próprios dessa área, dessa disciplina. Tá, okay? Para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas, certo? Importantíssimo, gente. Eu vou estudar reações orgânicas, tá? É um conteúdo muito extenso. E a dica é, estude em blocos.
você não vai sentar um dia e vou estudar todas as reações orgânicas. É muita informação. Você vai ficar sobrecarregado e aquilo ali não é didaticamente a melhor maneira de você estudar. Então, o conselho é, estude em blocos. A gente vai fazer uma pequena demonstração. Hoje, nós não vamos ver todas as reações orgânicas, até porque é muita informação, tá? Então, eu dividi assim. Hoje nós vamos trabalhar o que nós chamamos de alcenos, tá? Que são, assim como pode cair alcenos, você pode ter um composto que tenha uma insaturação, tá? Então, caiu um alceno, quais são as reações que eu vou observar e que geralmente estão presentes no Enem? A primeira que nós vamos trabalhar é a adição. Uma coisa tem que ficar bem clara para vocês, tá? Toda vez que a gente fala em reações, em processos químicos, todos têm um padrão. Então, é muito importante que você se aproprie desse padrão, que você entenda como é o processo, tá legal? Então, vamos ver como é simples e bem fácil. Olha lá. No caso da adição, olha a dica, quebra-se uma ligação da dupla e adiciona-se um radical em cada carbono. Esse é o padrão da reação de adição. Então, a gente vai ver com exemplos como são processos fáceis, tá? Então, vamos lá. Primeira reação que a gente vai trabalhar hoje. Hidrogenação. Você tem a reação de um alceno com o hidrogênio. Quais são os radicais que vão atacar o meu composto orgânico? H e outro H. Quando eu quebrar a ligação dos hidrogênios, eu não vou ter um hidrogênio e outro hidrogênio? Então, o trabalho é bem simples. Você vai quebrar a dupla e colocar um hidrogênio em cada carbono. Pronto, olha. Você vai ter um composto saturado. Deu para entender? Um processo simples e que é muito legal de contextualizar. A hidrogenação é uma das reações que a gente usa na fabricação de margarina, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se nós já nos apropriamos do padrão. Próxima reação com halogênio. Quais são os radicais que vão atacar o meu composto orgânico? Vamos lá. Não é Cl e Cl? Quando eu quebrar essa ligação, eu vou ter o quê? 2 cloros, um para cada carbono da dupla. Não é simples? Então, aquilo que eu falei, você tem que procurar o padrão. Da feita que você achou o padrão, as reações vão se tornar mais fáceis, tá? Produto da reação, o mesmo composto, sem a ligação dupla, com um cloro em cada carbono. Tranquilo? Já nos apropriamos do padrão? Vamos aumentar o nível. Adição de HX, que a gente chama, né? Que é hidrogênio junto com halogênio. Por que nós aumentamos o nível, galera? Os radicais não são iguais. Agora você tem o hidrogênio como um radical e tem o cloro. Então é importantíssimo, nesse ponto, anota aí, regra de Markovnikov. Como é a regra de Markovnikov? O hidrogênio ataca sempre o carbono o quê? Mais hidrogenado, certo? Ou seja, o carbono da extremidade. Então, o hidrogênio vai entrar na extremidade e o cloro ataca o carbono mais central. Não é simples? Produto da reação, você vai ter um cloro no carbono mais central. Perceberam como, da feita que você entendeu o padrão, as reações se tornam repetitivas, né? Última reação de adição que nós temos, a hidratação. Nessa daqui é importante você perceber como é a quebra da água, tá bom? Toda vez que a gente falar em água, lembre, HOH, hidrogênio e hidroxila. De novo, quando eu quebrar, eu tenho radicais iguais? Não. Então vai lá a regra de Markovnikov para nos ajudar. O hidrogênio entra em qual? No mais hidrogenado, ou seja, no menos central. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono da extremidade e a hidroxila ataca o carbono mais central. Tranquilo? Olha o produto, um álcool. Então, a reação de adição, ela é assim, simples. Mas cuidado, existe uma reação especial. Quando você perceber na questão a presença de HBr, só ele, tá, galera? Em presença de peróxido, você tem o que nós chamamos de reação anti-Markovnikov, tá? É conhecido também como efeito Carrache, o peróxido no meio reacional. O que vai acontecer aqui? Você vai quebrar normalmente o HBr, você tem hidrogênio e bromo, mas aí a dica é, ela vai ser anti-Markovnikov. Lembra que na regra de Markovnikov o hidrogênio entra no mais hidrogenado? Ou seja, no menos central? Então agora vai ocorrer o inverso. O hidrogênio vai atacar o mais central e o bromo vai atacar o menos central.
Tranquilo? Olha o produto da reação. Pronto. Muito difícil uma reação de adição? Não, desde que você entenda o padrão. E aquilo que eu falei, não adianta nada, eu entendi o padrão da adição. Agora eu vou estudar todas as outras reações juntos. É muita informação, você vai se confundir, tá bom? Hoje nós vamos avançar só mais um item, ok? Qual é a outra reação que ocorre com os alcenos? Reação de oxidação. Então, 2 processos para você estudar por vez é suficiente. Você entende o padrão, você faz exercício, você treina, daqui a 2 dias você aprende mais 2 processos, até que esses padrões sejam internalizados, até que você compreenda todos os processos, tá legal? Reação de oxidação já é bem mais divertida. Repara, nós temos 3 opções, tá? Olha que legal. É o que nós chamamos de oxidação branda, ozonólise e a energética ou exaustiva, tanto faz, tá? Ou enérgica, como está escrito aqui. A diferença é o meio reacional. Você repara que na oxidação branda você tem o permanganato, que é um oxidante muito comum, em meio básico ou aquoso. A ozonólise é mais fácil, porque você tem o ozônio. E a enérgica você tem o permanganato ou o dicromato em meio ácido, tá? Então, muito cuidado para você não confundir a branda com a enérgica, ok? A diferença é só o meio reacional, tá legal? Vamos aprender um por um. Como eu falei para vocês, vamos descobrir o padrão de cada processo, tá? A branda. Quebra-se uma ligação da dupla, detalhe importantíssimo, tá? E adiciona-se uma hidroxila em cada carbono. Ou seja, para você que acabou de aprender uma reação de adição, ela é muito parecida. Você vai quebrar uma ligação dessa dupla e vai colocar uma hidroxila em cada carbono. Simplesmente isso, olha. Ok? Você tem um diol como produto, certo? É uma reação muito simples. Tá? Ela é muito utilizada para teste quando o composto tem ou não tem insaturação. Ela é conhecida como teste de Bayer. Qual é a ideia? O permanganato ele é violeta. Então, se o composto tiver dupla, se ocorrer a reação química, essa coloração desaparece. Então, quando ocorre a reação, nós dizemos que descorou uma solução de permanganato de potássio. Tá bom? É uma reação simples, bem tranquila e a menos exigida, né? A mais exigida, galera, são as 2 últimas. E aí prestem atenção que elas são muito parecidas, tá? Então, você entendendo a primeira, a segunda vai ser muito fácil. Ozonólise. Quebra-se a dupla. Detalhe importante, você vai partir o composto. Se você vai partir o composto, você vai ter quantos produtos? 2 produtos sempre, tá legal? Adiciona-se um oxigênio em cada carbono, originando aldeído ou cetona. Então, repara, está aqui o meu alceno, presença de ozônio, e eu vou quebrar a ligação dupla, certo? Eu vou simplesmente adicionar um oxigênio em cada carbono. Então, vamos raciocinar junto? Bora lá. Bora ver se nós conseguimos entender o produto da reação. Acompanha comigo aqui no quadro. Você tem oxigênio que veio do ozônio, correto? Você quebrou a ligação dupla, perfeito? Então, este carbono daqui, esse bem aqui, ele recebe um oxigênio, olha. Repara que a dupla ligação, ela estava aqui, ela só foi separada, e eu coloquei um oxigênio em cada carbono, tá? E aí vem a parte que a gente conversou lá no início. Eu conheço esse tipo de composto? Claro que eu conheço, eu estou diante de um aldeído. Eu conheço esse tipo de composto? Claro que sim, eu estou diante de outro aldeído, o aldeído mais simples que existe, tá? Então, é importante para você estudar e compreender reações que você tenha toda aquela base. Então, não comece lá pelo final. Se você está estudando, revisando e essa parte ainda está nebulosa, volte, reveja as funções para você poder ter uma caminhada tranquila em reações, tá bom? Bora fazer mais um exemplo? Ozonólise pode aparecer com ozônio ou simplesmente escrito ozonólise, né? Está vendo o composto insaturado? Vou quebrar de novo a ligação dupla, olha, repara. Vou partir o composto. O que eu vou fazer é acrescentar um oxigênio de novo em cada carbono da dupla.
Tá legal? Então vamos lá. Novamente, você tem a presença de dois produtos, ok? Então perceba novamente, olha, C dupla O e hidrogênio, aldeído novamente, ok? E bem aqui você percebe C dupla O entre carbonos, você tem uma cetona. Então, importantíssimo conhecer essa parte inicial. Ficou claro, gente? Então, em uma ozonólise, só para recapitular, quebramos a dupla e colocamos um oxigênio em cada carbono da dupla, certo? Vamos lá. Último desafio do dia. Eu vou deixar a ozonólise aqui para você perceber a semelhança que existe entre a ozonólise e a oxidação enérgica ou energética ou exaustiva, tá legal? Olha a diferença. Na enérgica, quebra-se a dupla, adiciona-se um oxigênio em cada carbono e em cada hidrogênio desse carbono. Ou seja, não é apenas o carbono da dupla que vai receber o oxigênio. Se esse carbono tiver hidrogênio, ele também vai ser oxigenado. Então, repara que a diferença vai ser muito pequena. Permanganato em meio ácido, importantíssimo. Olha, a presença do H+ aí é que mostra para mim que eu tenho uma reação de oxidação enérgica, tá? Quebrei a ligação dupla e aí eu tenho dois produtos. Compara o de cima, que é o da ozonólise, com o de baixo, que é da oxidação enérgica. Percebeu? A diferença é que aqui é hidrogênio e aqui é o quê? OH. Como é o nome dessa função aqui, que tem C dupla O ligado a hidrogênio? Aldeído. C dupla O ligado a hidroxila? Ácido carboxílico, tá? Então você repara que é uma diferença muito sutil. Então se você entende ozonólise, você entende oxidação enérgica. Espera aí, Alfredo, tu estás me enganando. Do lado eu estou vendo um produto muito diferente, né? Eu estou vendo gás carbônico e água. E aqui em cima o meu produto era um aldeído. Cadê a semelhança? Calma, não te enganei não. Na realidade, gente, o produto obtido é esse aqui, olha. Então repara que é igualzinho com o de cima, só que em vez de hidrogênio eu tenho hidroxilas. Esse composto escrito dessa maneira pode não ser tão familiar para você. Então eu vou te ajudar. Você concorda que ele tem 2 hidrogênios? Você está percebendo um carbono e 3 oxigênios? Então eu vou escrever de uma outra maneira, olha. Conhece agora? É o nosso velho conhecido ácido carbônico. E o ácido carbônico é um ácido instável. Ele rapidamente se transforma em gás carbônico e água. Então é por isso que nós não escrevemos a fórmula do ácido carbônico. Nós escrevemos direto gás carbônico e água. Tranquilo? Perceberam a diferença? Mais um exemplo. De novo, oxidação enérgica, porque eu estou vendo o dicromato e eu estou vendo o meio ácido. Quebrei a ligação dupla e eu vou formar, olha lá, bora comparar com o de cima. Você tem C dupla O ligado a hidroxila e em cima C dupla O ligado a hidrogênio, ou seja, é muito semelhante. A diferença é que este hidrogênio ele acabou sendo oxidado. E do outro lado você tem uma cetona, igualzinho de cima. Então a gente pode destacar que a diferença da ozonólise para o ácido carboxílico, para a oxidação enérgica, é exatamente o ácido carboxílico. A ozonólise gera como produto aldeído e cetona. Na oxidação enérgica, em vez de aldeído, o que é que nós formamos? Ácido carboxílico e cetona. Correto? Ficou bem claro isso? Então, não esqueçam, gente, aquilo que a gente falou. Não vai sentar para estudar todas as reações de uma vez. E quando você for estudar reações, você vai ter que ir atrás de um padrão. Descobriu aquele padrão, entendeu como funciona a reação, vamos exercitar, vamos praticar. Então hoje nós praticamente finalizamos alcenos. Você repara que tem várias reações que podem ser cobradas com alceno. Então é um composto muito interessante para a gente colocar em prova, tá ok? Importantíssimo lembrar também, gente. Lembra que eu disse para vocês que reação orgânica, você tem que procurar um padrão? Tem caído reações que não são aquelas reações que nós estamos acostumados, como adição, como oxidação, como substituição. O Enem tem colocado situações onde você vai ter que perceber. É claro que ele mostra para você qual é o padrão e você só tem que aplicar, tá bom? Então, estude, o caminho é árduo,
Mas se você se organizar, você vai ver que não vai ter tantos trabalhos assim, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até um próximo encontro.